Graça e paz, meus irmãos amados. Nós vamos falar um pouco sobre mais uma carta endereçada a uma das 7 igrejas da Ásia, registrada no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a carta à igreja que se encontrava na cidade de Sardes. Diz assim a palavra do Senhor: escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Despertai, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que as suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, nós estamos falando já há algum tempo a respeito dessas cartas e trazendo algumas contribuições de alguns autores, de alguns irmãos, de algumas pessoas que debruçaram em fazer um estudo sobre essas cartas. E como eu sempre digo, o propósito de mencionar aqui algumas colocações de alguns desses autores ou desses servos de Deus, mesmo que eu venha discordar de alguns deles, o propósito não é demerecer nenhum, mas é mostrar que é possível que algumas pessoas façam uma leitura diferente dessas cartas, principalmente quando se leem baseado no entendimento de uma visão escatológica pautada na escola historicista. Como eu já disse anteriormente, a escola historicista é aquela que busca encontrar ao longo da história algum acontecimento que possa se encaixar profeticamente naquilo que foi dito. Aqui no livro de todo o Apocalipse, aqui em especial, nessas 7 cartas, por entender que as 7 cartas demonstram 7 eras da igreja e até findar o tempo da igreja aqui nesse mundo. Embora eu faça a citação, eu já deixei claro que a minha compreensão é uma leitura um pouco diferente do que faz a leitura historicista, porque eu penso que essas cartas foram endereçadas a igrejas que realmente existiram naquela época, e essas mensagens só fariam sentido para aquele povo que estava recebendo a mensagem se de fato estivesse uma mensagem direcionada para tal igreja. Caso contrário, não teria nenhum sentido para essas igrejas receberem essa carta. Embora essas 7 igrejas escolhidas, na forma de eu compreender,
é que elas representam toda a Igreja do Senhor Jesus em todos os tempos, não necessariamente como os historicistas, dividindo cada carta como uma fração de tempo da Igreja. Mas vamos falar um pouco sobre essa carta. Essa carta foi endereçada para uma igreja que, naquele contexto, tinha 60 mil habitantes. E a fé principal, eu sempre tenho falado com os irmãos, que era costume da época, cada cidade ter o seu padroeiro, tinha ali os seus deuses que eram cultuados, seus ídolos. Havia entre eles uma fé principal em algum deles. Era chamado padroeiro, daquela cidade. Daí até que vem a influência do que nós conhecemos hoje na confissão católica, de trazer para cada cidade um santo representante, um padroeiro de cada cidade. E nisso, com todo respeito, já disse antes, eu discordo, uma vez porque isso está mais ligado a uma influência do paganismo do que o próprio cristianismo, e muito menos do judaísmo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que quem guarda a cidade é o Senhor. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, o cristão sempre vai colocar nas mãos de Cristo toda a confiança e toda a necessidade e toda a proteção na mão do Senhor Jesus, a quem foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Feita essa observação de início, é importante aqui falar dessa fé que estava ligada a uma deusa Cibele, e essa Cibele estava ligada às religiões de mistério. Mas também nessa cidade promovia-se o culto ao imperador. O povo destacava pela luxuosidade e vida dissoluta. Esse era o contexto histórico. Nos tempos do Novo Testamento, ela estava reduzida à relativa obscuridade. Seu único destaque era que nela se encontravam diversas estradas romanas e ela era um importante centro industrial de produtos de lã e tintura. O historicismo, como eu já disse antes, procura sempre estabelecer alguma data no percurso da história que possa vincular ao aspecto profético da carta. E nesse sentido, seguindo essa escola historicista, Smith, que é um adventista, ele vai dizer que esse período de Sardes teve início em 1798 e o significado do nome poderia ser príncipe ou cântico de alegria ou o que permanece. Essas três opções. E, portanto, essa igreja
é constituída pelas igrejas reformadas dessa data acima mencionada, até o grande movimento que marcou a outra era da história do povo de Deus, na compreensão de Smith. Esse movimento que marcou a outra era da história do povo de Deus, ele está se referindo ao surgimento do Adventismo, que mais para frente será mencionado também. Já Meirelles, ele vai afirmar que a data que essa carta profeticamente vai enquadrar seria do ano de 1517, portanto a partir da Reforma Protestante, e ela marcaria uma fase da igreja que iria culminar em 1827, já no período dos grandes avivamentos. Ambos aqui têm essa ideia de que essa carta faz referência ao período da Reforma Protestante. O significado do nome, que é muito importante para a aplicação historicista, do ponto de vista de Meirelles, seria reforma, visto que esse é um nome lídio, que significa renovo. Portanto, a luz manifestada através de Lutero na Reforma não estava sendo seguida integralmente. Havia pouco interesse pela volta de Cristo. Então, esse contexto do pouco interesse pela volta de Cristo e até mesmo do esfriamento envolvido talvez pelo aspecto mais litúrgico, fosse uma marca desse contexto que vai conduzir a igreja para uma nova fase, que seria a fase dos grandes avivamentos. O grande movimento mencionado, como eu disse por Smith, é uma referência ao surgimento do Adventismo, porque foi nesse ano de 1844 que a Igreja Adventista vai surgir como uma nova fase da Igreja, como um aspecto profético dessa nova realidade, da nova fase da Igreja, do ponto de vista adventista. Ou seja, o surgimento do Adventismo como uma mensagem que eles entenderam ser uma revelação de Deus para ser levada por eles a todos os povos. Então essa é a compreensão adventista. Eles têm, por revelação de Deus, e dentro de um contexto profético ligado às 7 cartas, eles receberam a incumbência de uma mensagem do advento que eles deveriam levar a todos os povos. E eles receberam isso por revelação de Deus. E eles compreendem isso nessa leitura historicista da carta. Bom, assim diz, assim é possível ler a respeito desse assunto, cujo tema foi dito, o tema coincidência ou providência, se encontra no Centro de Pesquisa Ellen White, de Press, e diz assim, abre aspas, assim o grande despertamento de 22 de outubro de 1844 se tornou uma poderosa mensagem. É verdade que Jesus não veio como os mileritas pensavam, mas um pequeno grupo de crentes despertados descobriu nova luz bíblica. A verdade é que Cristo entrou numa fase final do seu ministério
sumo sacerdotal no santuário celestial, após o qual ele vai finalmente voltar para redimir o seu povo. Assim nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com sua fé firmemente ancorada no breve retorno de Jesus e com o compromisso de pregar toda a verdade de Jesus. O ano de 1844 é de fato importante para o nascimento do Adventismo. Então, aqui nós temos um movimento que se vê como cumprimento profético dessas cartas. Meirelles afirma que a expressão que encontramos nessa carta, a expressão vestes brancas, seria uma referência à noiva de Cristo, e a expressão são dignas seria uma condição para participar do milênio. Eu creio que é possível se fazer essa aplicação. Sousa vê na expressão tem nome de que vives uma referência ao catolicismo, porque assim é a compreensão dele e assim também é a compreensão de outros grupos, de que o catolicismo se desviou do projeto de Deus, se tornando uma comunidade que apenas carrega o nome de que tem vida, mas não tendo. Portanto, na visão de Sousa, essa seria uma referência ao catolicismo. E algumas pessoas que ainda ali se mantinham vivas, na visão de Sousa, seria uma referência aos pré-reformadores. As últimas obras, uma referência aos reformadores. E a parábola desse período seria, segundo ele, a do tesouro escondido. O campo na parábola seria o campo do interesse religioso. Um homem na parábola seria uma referência a Lutero. Então assim se faz a leitura historicista por alguns grupos, fazendo uma leitura e buscando aplicar ao longo da história da igreja essas expressões. Portanto, mas nós temos aqui, já citado em outras ocasiões, também um católico que faz uma leitura historicista dessas cartas. E Bilotti vai dizer que, todavia, Sardes seria um período de apostasia. Então, ambos, tanto o católico como os evangélicos historicistas, compreendem que esta carta marca um período de apostasia. Quando poucos, na visão de Bilotti, quando poucos guardaram a fé, se afastando da religião, e nesse caso o catolicismo. Veja bem, então nós temos aqui um grupo de protestantes, de cristãos evangélicos, fazendo uma leitura historicista da carta e fazendo uma aplicação àqueles que permaneceram fiéis aos reformadores. Enquanto nós temos do outro lado um católico também historicista, fazendo uma leitura da carta, fazendo a aplicação daqueles que permaneceram fiéis com relação aos católicos que não se afastaram seguindo o caminho dos reformadores. Percebe que há uma grande dificuldade, muitas das vezes, na leitura historicista, porque os pressupostos acabam guiando o texto bíblico e não o texto bíblico guiando a nossa mente. E é exatamente nesse contexto que eu tenho uma dificuldade com relação ao historicismo, por entender que há um forçar, muitas das vezes, do texto para tentar encaixá-lo naquilo que
os seus pressupostos escatológicos estão determinando. Isso eu digo respeitosamente, respeitando a liberdade de cada qual fazer a sua leitura. Para Souza, a promessa dos vencedores de não riscar o nome do livro da vida seria um contraste com os nomes riscados do rol de membro do catolicismo através da excomunhão. Lembra, irmãos? Aqueles irmãos que, procurando ser fiéis à palavra de Deus, se levantaram contra os abusos que aconteciam naquele período da história da igreja e que, portanto, foram o que causou e que levou à reforma protestante, esses irmãos foram excluídos do catolicismo. E Souza faz essa aplicação aqui, do ponto de vista da história, para dizer que essa promessa de não riscar o nome do livro da vida dos fiéis seria aqui um contraste, uma certa forma de conformar ou de consolar o coração desses irmãos, para trazer um contraste. Olha, vocês estão sendo riscados do rol de membros do catolicismo, mas do nome do livro da vida vocês estão permanecendo e eu não vou riscar. Bom, é uma aplicação plausível do ponto de vista historicista? Sim. Mas qual seria isso? Qual seria o sentido disso para a igreja de Sardes que estava vivendo naquele período, quando a carta foi entregue a eles? E a meu ver, embora se pode trazer muita mensagem em todos os tempos da história, é possível tirar a mensagem dessas cartas e aplicá-la à nossa realidade, como nesse caso. Mas naquele período ali, essa carta e essa mensagem teria que fazer sentido para aquela igreja local, daquela época, daquele período, em que a carta foi entregue à igreja da Ásia. E seguindo um pouco sobre essa questão, Smith faz aqui uma pergunta, e é uma pergunta interessante. Existe o perigo de, após nossos nomes terem entrado nesse diário celeste, poderem ser riscados? Segundo Smith, sim. Caso contrário, nunca se daria essa advertência. Embora nós encontremos essas advertências na Bíblia, nós não encontramos nenhum texto bíblico mostrando com clareza o nome sendo riscado de algum livro da vida. Deve-se considerar a possibilidade, então, de que o propósito do propósito ser de impossibilidade, uma vez que são feitas aos vencedores, ou seja, aqueles que alcançarão a vida eterna. De modo algum apagarei seu nome do livro da vida. Lade vai enfatizar que a ideia de um livro no céu contendo os nomes dos salvos é uma certeza de salvação no reino de Deus, quando este for estabelecido. Todavia, se nós fizermos um link com Mateus 10:32 ou Lucas 12:8, cria-se um problema, visto que Jesus disse que quem o negar também, ele o negará diante dos anjos. Então deveria ser possível o nome ser riscado do livro da vida. Mas a questão é não haver clareza bíblica que demonstre a possibilidade de um nome ser riscado do livro da vida. Pelo contrário. E aqui Allen faz um comentário, abre aspas: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos, seus anjos. O texto não declara que qualquer cristão terá seu nome riscado do livro da vida, mas o fiel terá seu nome confessado diante dos santos e dos anjos e do Pai pelo Filho. Fecha aspas.
Bom, Vailate entende que essa expressão, teu nome riscado no livro da vida, é uma possibilidade, mas que não se aplica aos eleitos, visto que na compreensão arminiana da eleição há uma distinção entre salvos e eleitos, porque a compreensão arminiana clássica é de que um salvo pode perder a salvação, mas não um eleito. E nesse aspecto, o nome riscado no livro da vida seria daqueles que foram salvos um dia, mas não daqueles que foram eleitos, segundo a presciência de Deus. Eu, particularmente, acredito que a ideia aqui seria mais de um fortalecimento da fé dos irmãos, que por negarem a participação nos banquetes, nas festas, e por serem perseguidos, excluídos da sociedade, às vezes mortos até mesmo, e por isso o nome riscado do rol de vivos daquele contexto histórico, jamais eles teriam seu nome riscado do livro da vida como recompensa pela sua fidelidade. Ou seja, mesmo que vocês sofram nesse contexto social, por amor à minha vida, vocês vão ser salvos eternamente, jamais serão riscados. Jamais serão riscados. Estarão para sempre vivos, eternos comigo. Eu penso que é nesse contexto que nós devemos compreender essa carta. Eu não vejo, com todo respeito e reconhecendo a minha limitação, o porquê de Deus, na sua presciência, escrever o nome de alguém no livro da vida, sendo que depois ele terá que riscar esse nome. Então eu penso que o nome do livro da vida são o nome dos eleitos de Deus, e esses jamais serão riscados, o seu nome do livro da vida. Não sou defensor de salvo uma vez, salvo para sempre, mas não creio que um eleito venha poder perder a sua salvação. Raimundo diz que ter nome que está vivo era uma referência à boa fama daquela igreja. Todavia, isso não ocultou a verdadeira natureza dessa congregação aos olhos do Senhor. Isso é maravilhoso, essa observação que ele faz. Porque às vezes uma comunidade, uma congregação está tão bem amparada com as suas liturgias, com seus recursos tecnológicos, e que doutrinariamente já se apostatou da fé, e que mesmo que diante da sociedade se apresente como uma igreja viva, aos olhos daquele que tudo conhece, é uma igreja que já morreu, ou quase na sua totalidade. Não que essa igreja não tivesse aqui os fiéis, sempre existiu. Os fiéis sempre existirão, mas aos olhos do Senhor, o Senhor consegue separar os que são dele, os que são fiéis, e os que estão apenas passando uma imagem para a sociedade ou para si próprio, daquilo que é bem diferente da sua realidade espiritual. Para os preteristas, a promessa de vinda nesse contexto deve referir-se ao juízo ocorrido no ano 70 a.C., quando Jerusalém foi cercada de exércitos, o que justificaria o apelo para conservar a fé
até a vinda de Cristo. O vir como ladrão deve ser entendido como uma vinda de punição e não uma segunda vinda no fim dos séculos. Bom, embora eu compreendo que essa vinda aqui é uma vinda em juízo. Bom, continuando, embora o contexto da vinda aqui seja uma vinda de juízo, e nesse sentido eu entendo que os preteristas estão certos até certo ponto, mas levando em consideração que o Apocalipse foi escrito no ano 90, não antes do ano 70, então não vejo como fazer essa aplicação, a não ser que a maioria dos eruditos que colocam a data para o Apocalipse após o ano 70 estivesse equivocado. Mas não creio que seja esse o fato. Mas certo que Raimundo, para chegar a essa conclusão, ele vai buscar a sua interpretação no contexto histórico, e a alusão mordaz, ele vai dizer, abre aspas, alusão mordaz para as duas instâncias do passado trágico, quando a cidade foi tomada de surpresa por um ataque noturno a partir de Ciro, da Pérsia, e novamente sobre Antíloco o Grande. O caso, os de Sardes não se arrependesse, sofreria a punição súbita da parte de Cristo. Embora essa alusão aqui ao passado dessa cidade e essa ameaça, eu entenda que sim, ele faz uma aplicação correta nesse sentido, só vou destoar dele na questão do tempo. Agora, quanto às vestes, a interpretação preterista também vai buscar o sentido no contexto histórico, onde Sardes era conhecida pela sua indústria de lã e confecção de vestuários. E as vestes brancas seria uma referência à pureza. E a cor branca é de bom augúrio, símbolo de alegria, do poder da glória eterna. E o fato de o vencedor ser vestido, Raimundo vai fazer um link com Gênesis, capítulo 3, versículo 21. O livro da vida, segundo Raimundo, a ideia é de que uma promessa de vida eterna e não de condenação. E nesse sentido eu estou com ele. Esse é um ponto importante porque a promessa ao vencedor dá a impressão de que o não vencedor teria seu nome riscado do livro da vida, e é o que alguns defendem. Todavia, as demais passagens que tratam dos seguidores da besta, deixam claro que os seguidores da besta serão aqueles que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Ora, isso nós podemos confirmar em Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17:8. E aqui eu estou com Raimundo nesse sentido. Porque, pensa bem, se houvesse a possibilidade de riscar o nome do livro da vida, esses que apostatarão da fé e que seguirão a besta, teria que estar relacionado a alguém que já teve o nome escrito e que abandonou. No entanto, todos os que seguirão a besta são aqueles que nunca tiveram seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, não há menção sobre os nomes riscados desse. É bom ressaltar que o foco
não é se todos são vencedores, e sim que apenas os vencedores não terão seus nomes riscados no livro da vida. Na melhor das hipóteses, que somente os vencedores têm seus nomes escritos no livro da vida. O contexto histórico novamente explica por que dessa promessa. Os governadores mantinham um registro dos cidadãos da cidade, e esses poderiam ter os nomes riscados por ocasião de suas mortes, ou por cometerem crimes graves. A ideia seria então de que, apesar dos cristãos correrem os riscos de terem seus nomes riscados dos registros dos governadores, não teriam no céu. Eu concordo plenamente com essa aplicação aqui. No meu entender, essa é a aplicação correta dessa passagem. Eu não vejo nenhum sentido profético, como foi colocado por Souza e por Smith e alguns outros grupos, vinculando ao catolicismo. Eu entendo que o contexto histórico remete a um outro momento. O nome de que vive, segundo Lade, e aqui é uma reputação de vida e vitalidade, mas a vista de Deus estava morta. Este é o quadro do cristianismo nominal, próspero eternamente, ocupado com as coisas eternas das atividades religiosas, mas sem vida e sem poder espiritual. Lade faz essa observação plausível, que eu compreendo ser uma aplicação que se pode fazer em toda a história da igreja aos momentos de frieza espiritual em que a igreja experimentou ao longo da história. Essa é uma realidade que não se deve ser vista somente por um momento da história da igreja, e sim em todos os tempos. Sobre a igreja de Sardes, Deus adverte que lhe viria como um ladrão. Nesse caso, Fraga entende que a vinda de Cristo aqui seria como um amigo e não como inimigo. Alguns entendem ser uma referência à segunda vinda de Cristo, o arrebatamento. Todavia, nesse contexto, a advertência, e aqui eu estou novamente buscando uma explicação de Lade, uma contribuição de Lade, abre aspas para Lade aqui, nesse contexto a advertência se encaixa melhor em algum acontecimento histórico, quando o Senhor trouxer uma experiência inesperada sobre uma igreja letárgica, à guisa de julgamento divino. O fato de que o julgamento está condicionado ao arrependimento apoia esta interpretação e nisso também concorda Vailate. Andarão de branco junto comigo. Seria uma referência à promessa de vitória e pureza no reino messiânico. Vailate crê que essa referência tem ligação com o contexto histórico, ligado às roupas fabricadas naquela cidade. Portanto, temos aqui uma ironia, né? Enquanto eles fabricavam vestes naquela cidade, Cristo aqui está prometendo uma vestimenta branca e uma vestimenta melhor para aqueles que foram fiéis a Ele. A promessa teria uma ligação com o triunfo da igreja no milênio. Essa seria a ideia aqui de Vailate nesse sentido. Bom, terminamos aqui esse momento e concluindo, tirando e fazendo aqui as aplicações que cada um poderá fazer. Eu entendo que sim, a gente deve buscar primeiro encontrar o cumprimento dessas aplicações na igreja do tempo em que João vivia,
e que receberam essa carta. Para depois de compreender o contexto e qual o porquê de cada fala, de cada expressão, o que elas significam, aí sim a gente procurar fazer uma aplicação na nossa realidade hoje. E a aplicação que nós poderemos fazer para a nossa realidade hoje é que sempre existirá os fiéis. E os fiéis serão recompensados por Cristo. Mas aqueles que desviarem, se apostatarem, receberão o duro juízo. Jesus virá como ladrão, como juízo sobre esses que apostatarem. O julgamento virá. E a lição é, não adianta nós apresentarmos as coisas de forma aparente, para demonstrar para a sociedade uma coisa, quando na realidade, no campo espiritual e do ponto de vista do olhar daquele que tem os olhos como chama de fogo, está tudo longe da vontade do Pai. Na realidade, hoje, as coisas estão tomando um rumo tão difícil que até mesmo as pessoas que pouca compreensão têm, é possível a gente encontrar um ou outro fazendo críticas a diversas comunidades pelas formas das mais bizarras, das mais tristes, em que estão conduzindo as suas vidas na geração que nós estamos vivendo. Mas o propósito aqui não é fazer nenhum juízo de valor a quem quer que seja, mas trazer para nós aqui uma advertência. Devemos buscar apresentar-se para Deus, porque Ele vê todas as coisas. Devemos permanecer fiéis a Ele, para que possamos alcançar a vitória eterna e a recompensa eterna. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.